Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês mais 10 plantinhas que não gostam de ser cultivadas na chuva. Não deixem essas plantas na chuva. Procurem um local protegido, que seja um beiral, entende? Só um beiral ou até um sombrite. Sombrite também ajuda bastante a proteger as plantas do excesso de água da chuva. Isso faz diferença no cultivo, pelo menos aqui para mim faz bastante diferença. Então procurem locais assim que tenham uma leve proteção, já vai ajudar vocês no cultivo, tá bom? Então bora pro vídeo? A primeira suculenta que eu vou mostrar para vocês hoje é essa daqui, olha. Essa daqui é uma daquelas que tem pelinhos. É uma planta que eu comprei no supermercado, não tem identificação. Creio que seja uma híbrida de Paula. É uma planta que cresce em arvoretas e dá muita brotação aqui embaixo. Ó, vou colocar bem de pertinho para vocês verificarem que ela tem pelinhos, né? Ela é pilosa. Essa planta aqui, ela tem uma propensão a pegar fungo do olho negro se ela pegar toda a chuva do verão, da primavera-verão. Eu cultivo ela no tempo, tá? Eu cultivo sim. Ela começa a ficar assim, ó. Ela começa a pegar essa folha, fica desse jeito. E aí começa a dar olho negro nas folhas de baixo. Aí começa a perder muita folha. Então, nessa época do ano, eu passo sulfato de cobre. Ela vai perder bastante folha, vai ficar assim esse tronquinho, tá vendo, ó? Não é feio, é bem bonito, né? E se você não tratar, ela morre, viu? Essa aqui é uma planta que ela é bem suscetível mesmo a olho negro. E ela fica bonita no inverno, fica bem vermelha. Só que no verão e na primavera, para você cultivar no tempo, se der para proteger, ótimo. Se não der para proteger, retira todas as folhinhas que tiverem o olho negro, passa o sulfato de cobre e reza. Ai, gente! Assim, eu cultivo ela aqui há muitos anos, né? E sempre ela sobreviveu. Então, não é, tô falando isso de brincadeira, tá? Ela sobrevive, sim. Se você ficar passando sulfato, tal, algum fungicida nela. Ela sendo cultivada dessa forma, ela vai durar até a estação do inverno. A que eu quero mostrar para vocês é a Beach Waves. Gente, a Beach Waves é uma gibiflora que também tem uma propensão a ter olho negro, tá? Ela também perde bastante folhas nessa época do ano, fica bem doentinha, mas as minhas têm sobrevivido. Da mesma maneira, sempre tratando com sulfato de cobre. Só se tiver podridão, assim, eu sempre retiro as folhas que estão contaminadas. Limpeza, né? Limpar os vasos, tirar folhas antigas e aplicação do sulfato. Só isso que eu tenho feito por aqui. Caso a planta realmente fique muito debilitada, aí eu passo o fungicida sistêmico, né? Mas se não, eu só faço o tratamento com sulfato mesmo. Terceira planta que, ano passado me deu muita dor de cabeça, foi essa Colorata Brandit. Olha como ela tá bonita. Gente, essa planta aqui não pode pegar chuva não, tá? Essa daqui protejam. Coloratas, na verdade, né? Não só essa. Tem Coloratas em geral não gostam de chuva. Essa daqui não gostou. Essa daqui realmente sentiu muito. Mas muito mesmo. Essa daqui eu tive que aplicar o fungicida sistêmico. Porque ela não estava recuperando. Ela começou a perder folha, melar folha embaixo. E não era melar de tronco podre, era folha mesmo. Todas as folhas começaram a cair. Então eu achei que eu fosse perder, tá? Então essa daqui protejam mesmo da chuva, porque essa daqui não aguenta mesmo. Essa daqui
A outra colorata, que é a Mexican Giant. A Mexican Giant também não aguenta chuva demais. Agora, as primeiras chuvas, essas plantas aguentam, tá? Quando a chuva vem e vai embora rápido, a planta aceita, fica bem. Mas se chover 1, 2 semanas seguidas e depois um intervalo de um dia e voltar a chover de novo, sabe assim? Esse tipo de chuva, a Mexican Giant começa a acontecer a mesma coisa. Ela começa a perder as folhas de baixo, mela tudo. Ai meu Deus, olha isso, ai. Olha essa Nina. Ela não deixa eu falar. Essas folhas aqui, ó, de baixo, começam a aparecer umas bolas pretas, tá vendo, ó? Já até começou, na verdade, ó, porque ela tava na chuva e eu tirei. Então, essa daqui também não é uma planta legal de você deixar no tempo todo nesse período de chuvas. Porque ela pode pegar chuva um pouco, mas ela não pode pegar a temporada inteira de chuva. Mesmo com sol pleno, essa planta sentiu muito, tá? Então, essa também eu tive que aplicar o fungicida sistêmico, porque ela não estava conseguindo se recuperar só com sulfato de cobre. Quinta é o Sedum Firestorm. Esse Sedum americano não. Eu chamo ele de Firestorm. Ó, é do tipo pontudinho. Ele fica bem laranja. Esse daqui pega muito olho negro na minha temporada de chuvas. Então, ela fica aqui, eu passo sulfato. Ela vai perder muito essas folhas aqui de baixo. Vai dar olho negro. Aí eu venho, eu passo sulfato de cobre. E só, gente, eu faço o tratamento dessa forma. Então ela fica assim, ó, bem peladona de um ano para outro, ó. Sempre acontece. Então eu tenho que estar podando ela, replantando, para ela voltar a ficar um vaso mais cheio. Porque senão ela acaba ficando bem feinha, gente. Bem compridona assim, que nem vocês estão vendo aqui. E se você não tratar, você corre o risco de perder. Eu sempre faço a aplicação de sulfato nesses casos. Tem uma aqui que chama Echeveria hesri. Essa aqui, ó. Essa planta aqui, gente, ela não pode pegar nenhuma chuva, que ela despetala totalmente. Ano passado, ela pegou um pouco de chuva, ela se despetalou e ela nunca mais voltou, ó. Eu não sei o que acontece com essa planta. Ela realmente não pode com chuva, não pode com excesso de umidade. Deixo ela muito tempo na secura. Uma planta realmente muito sensível a excesso de umidade. Sétima plantinha. Gente, essa aqui é a Salmon. A minha tá bem pequenininha agora. Essa planta também é do tipo que não pode pegar chuva. Ela perde muita folha, gente, bastante mesmo. Perde muita folha embaixo, pega olho negro com muita facilidade. Então, é uma planta que não pode ficar na chuva. Eu resguardo ela aqui no beiral. Ela pega mais a chuva de vento, mas a chuva mesmo, aquela torrencial, eu evito, porque ela não aguenta. Oitava plantinha, a Pollux e a Lilacina e a Crispate Beauty. Essas três plantinhas que são parentes, elas não gostam de excesso de umidade, não gostam de solo encharcado, elas perdem muito folhas aqui embaixo, elas diminuem o tamanho da roseta bastante e pegam olho negro. Então, são três plantas que, para cultivar nessa temporada de chuvas, é bom vocês terem um pouquinho de cuidado com elas. Se elas ficarem a temporada todinha de chuvas, a probabilidade delas fungarem é muito alta. Eu digo isso por experiência já há bastante tempo. Essas minhas plantas aqui pegam toda a temporada de chuvas e sempre acontece isso, tá? Então, é bom, se der para proteger, é bom proteger. São essas três espécies, né? A Pollux, a Lilacina e a Crispate Beauty. Essas três plantas são plantas bem lentas e elas devem...
elas têm que ser molhadas assim com intervalos bem longos. Elas crescem bem devagar, tá? Se reproduzem por folha com facilidade, exceto a Crispet Beauty, porque Crispet Beauty nem por folha é rápida, bem lenta também. São plantas, todas elas são parentes, eu acredito, porque elas são muito próximas e têm as mesmas características, lentas e de pouca rega, né? Pouca água, e no tempo é gostoso cultivar ela no inverno, porque não chove na minha região, e na temporada de chuvas, que a minha região está começando já na primavera, é bom você resguardar. Se possível, colocar ela num beiral, pegando chuva só lateral, para evitar de fungar demais. Nona plantinha que eu vou mostrar para vocês é uma crassula. Peraí, deixa eu tirar essa daqui. Ai, que bonito que tá esse vaso. Vou deixar essa aqui como nona, que é a crassula. Vou deixar o nome na tela. Não lembro agora exatamente se era orbiculata. Acho que não é orbiculata. E aí eu vou deixar o nome na tela dessa daqui e eu vou colocar essa como exemplo. Eu já tenho um vídeo no canal que eu falo das crassulas. Crassulas podem ficar na chuva? Dá uma olhada nesse vídeo. Eu mostro todas as crassulas que fungam com facilidade. Tem muita crassula que pega ferrugem e funga com facilidade nessa época de chuvas. Essa daqui, eu tô colocando ela aqui no fundo, ó, para ela não pegar tanta chuva, para ela ficar mais protegida, porque essa crassula funga bastante, ela derrete na chuva, gente, ela derrete. Por isso tem que proteger. Tem muitas crassulas que tem essa característica, dá uma olhadinha aí no vídeo, tá bom? A última planta que eu vou mostrar hoje é uma planta que tá bem feia aqui no meu cultivo. É a paniculata. Gente, paniculata detesta a chuva. Mas ela detesta a chuva, tá? Ela derrete. Ela vai sumindo todas as plantas embaixo, as folhas de baixo. Pega olho negro muito facilmente. A minha tá abandonada aqui nesse vaso, eu preciso refazer. Essa é uma planta que não pode ficar na chuva. Coloca ela no fundo de uma prateleira, coloca ela num beiral. A paniculata não aguenta a chuva, não aguenta mesmo. Ela adoece muito rapidamente. Antes que me perguntem nos comentários qual sulfato de cobre eu uso, vou mostrar agora o sulfato de cobre, e o fungicida também é da mesma marca, tá? Caso vocês queiram, é da mesma marca. O que é sulfato de cobre? Gente, eu uso esse aqui, ó, tá? Esse aqui, ó. Esse cobre aqui. Por que eu uso esse aqui? Eu uso esse aqui porque eu uso de maneira preventiva. Ele é mais suave do que aquele que é vendido em pó. Aquele lá, ele é excelente, mas você, tanto esse como aquele, você tem que saber aplicar. Eu já tenho um vídeo no canal que eu mostro como que eu aplico. Você nunca pode deixar resíduo na planta. Vou deixar aqui uma foto para vocês verem quando a planta está com resíduo. Mesmo desse daqui, que é líquido, ó. Ele é líquido. Ele deixa resíduo se você aplicar muito perto da planta. Isso aqui tem que ser pulverizado pelo menos com 30 centímetros de distância da planta. Senão você vai aplicar demais. Ele tem que ficar levemente sujo. Assim, ó, vou mostrar para vocês, ó. É assim que tem que ficar. Se acumular, se começar a acumular aqui, ó, é sinal que você passou muito. Então, vocês não podem deixar o produto acumular. Ah, Márcia, como que faz pro ele não entupir o borrifador? Eu vi uma dica no canal da Simone Felic. Foi uma dica que eu achei muito bacana, que uma inscrita que deixou para ela. Eu não sei o nome da inscrita, tá? Mas é o seguinte: você pega um pedaço de tecido e coloca o sulfato de cobre, se for o pozinho, dentro desse tecido.
E aí você faz uma trouxinha e coloca a trouxinha dentro do borrifador. Fazendo essa trouxinha e chacoalhando bastante, vai começar a ficar azul a água. E aí você faz a aplicação, ele fica mais suave, né? Mas ele pelo menos não vai mais entupir o borrifador. Eu vi ela fazendo, vai lá no canal dela, dá uma olhadinha para você ver como é que ela faz. É bem facinho e é uma dica muito prática que eu acho que funciona bem. Ela falou que consegue fazer as aplicações e não tem mais o entupimento. Então, confere lá no canal da Simone Felic. Ah, eu vou deixar também. Tenho vários vídeos sobre esse tema. Hoje eu tô trazendo plantas diferentes, então eu vou deixar linkado aqui os outros vídeos anteriores que eu trago, as outras listas, além dessa daqui. De hoje. É isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Nina tá esperando pro passeio antes da chuva, então vamos sair, né, Nina? Senão, mamãe, eu não consigo passear hoje. Vai chover daqui a pouco, como que faz? Né? Então vamos? Tchau, gente.